Quarta-feira, 21 de dezembro, dia do atleta, e hoje começa o verão em nosso hemisfério sul. Queremos também lembrar a todos que está se aproximando o dia 25, quando estaremos celebrando em nossa igreja o primeiro Natal como tudo aconteceu. O maior e melhor presente de Papai do Céu, não é de Papai Noel, Papai do Céu a toda a humanidade. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este presente foi o que Deus tinha de melhor. O seu Filho para morrer naquela cruz, a fim de que nós pudéssemos ser alcançados por seu amor, infinita graça e misericórdia. Portanto, neste domingo às 18 horas você está convidado a participar do musical natalino. Dentro de instantes estaremos trazendo a continuidade de uma mensagem que nós ministramos desde ontem. Porém, antes você vai ficar com esta belíssima música interpretada por um dos cantores do ministério da LPC. Cuida dos passarinhos e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça a mais viva semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto, junto. Cuida dos passarinhos e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça a mais viva semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto, junto. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto, junto.
eles estavam julgando o modo como alguns se comportavam em relação à alimentação. Esse era o problema. Por isso que ele diz aqui, conforme vocês vão ver várias vezes, até o capítulo 15, versículo 3: um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Porque eles comiam, porque eles eram vegetarianos, porque eles comiam legumes, porque eles diziam: eu não vou comer carne, porque pode ser que eu esteja comendo uma carne que foi oferecida a animais, aos ídolos. É como, por exemplo, eu citei no início, nós como católicos não podíamos, éramos instruídos e ensinados a não comer carne na sexta-feira. Era algo semelhante: olha, não coma carne, porque se você comer, você pode estar comendo carne de animais sacrificados a ídolos. Esse era o problema que estava havendo, e Paulo estava ali para tentar encontrar uma solução, de modo que ninguém ficasse com dúvidas, ou talvez até deixasse de crer, como ensina o Evangelho no Novo Testamento. Por esse motivo, os mais fracos só comiam legumes, eram vegetarianos. Eu conheci um irmão, ele já está na glória, partiu. Quando ele se converteu aqui em Campina Grande, ele disse: eu não vou comer carne, a partir de agora eu só vou comer legumes. E um dia ele me chamou para ir almoçar com ele. Eu fui para um restaurante, tinha um restaurante aqui na cidade, ali na 13 de maio, que era só para vegetarianos. E eu perguntei a ele por quê. Ele disse: porque eu fiz um voto. Ele me convidou para almoçar e eu fui, eu fiz um voto. Então, observe, irmãos, a Bíblia não proíbe você comer carne, em nenhuma parte, em nenhuma parte da Escritura. Nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos algumas recomendações que Paulo faz, que o concílio reunido em Jerusalém se reuniu: não comer sangue, né? Abster-se das relações sexuais ilícitas, e também não comer carne de animais sufocados, porque o sangue está na carne. Tem pessoas que não gostam de sangrar, né, a galinha ou a ave, então dá um bocado de pancada para que ela morra e vai depois ingerir aquela carne daquele animal sufocado. É a única coisa que a Bíblia proíbe, mas não há outra proibição além disso. Portanto, a questão era porque havia uma crítica por parte dos judaizantes a despeito dos cristãos que estavam, os cristãos gentios estavam censurando os judeus que comiam carne de animais sacrificados, e eles, por sua vez, estavam se sentindo também, num certo sentido assim, sem ter uma aceitação entre eles, porque estavam fazendo discriminação. Ele come, por isso eu não vou comer. Paulo tratou desse mesmo problema aos Coríntios, capítulos 8 a 10. Inclusive Paulo foi tão claro lá em 1 Coríntios capítulos 8 a 10, depois você leia, que ele disse: olha, quem for ao mercado pode comprar de tudo que tiver no mercado, a carne que tiver lá pode comprar, pode comer, pode consumir. Ele apenas diz o seguinte lá em Coríntios: se você estiver na casa de um irmão e ele oferecer carne que foi sacrificada a ídolos, para que ele não se escandalize, evite esse escândalo. Mas se aquele irmão não perguntar se aquela carne foi sacrificada ou não a ídolo, sirva. Só se ele perguntar: essa carne foi sacrificada a ídolo? Foi. Para ele não se escandalizar, não coma. É isso que Paulo diz escrevendo aos Coríntios, capítulo 8, e capítulo 10. Então as questões, meus irmãos, eram estas. Primeiro era esta, questão alimentícia, certo? Às vezes as pessoas podem até se abster de ingerir certos alimentos por questão de saúde. Por questão de saúde. Há certos alimentos que o médico recomenda: olha, evite comer isso, né, ou aquilo. É uma recomendação médica para a sua saúde. Não se trata de problema relacionado à vida espiritual nem à vida religiosa, é problema de saúde. A esses a gente vai realmente obedecer. Por exemplo, se alguém tem problema de fígado, deve evitar comer determinadas comidas gordurosas,
O médico proíbe logo, olha, nada de fritura, nada disso, nada daquilo. Aí está certo. Mas aqui não se tratava disso, se tratava de uma questão religiosa, e estava criando aquele clima de hostilidade entre os cristãos. E os mais fortes, quando comiam a carne de animais sacrificados, causavam escândalos aos mais fracos. Esse era o problema. Por isso que nos versículos 2, Paulo diz: um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Verso 3, ele diz: quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Paulo está mostrando aqui, irmãos, por sua vez, que o abstente não deve censurar ou criticar aquele que come tudo. O abstente não deve criticar. E aí ele diz aqui: porque Deus escolheu tanto um quanto o outro. Quer dizer, o forte e o fraco, todos eles foram escolhidos. Deus o acolheu, ou o escolheu. Ele afirma que Deus aceita tanto um quanto o outro. Não vamos ficar discutindo isso, porque isso não vai levar a nada. Isso vai criar um clima de hostilidade. Um irmão vai olhar para o outro meio indiferente. Isso não deve acontecer. Em outras palavras, no verso 4, ele diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Bom, como nós já vimos, a questão aqui em discussão era o alimento de carne de animais sacrificados. E o cristão, meus irmãos, o cristão forte é aquele cuja maturidade espiritual lhe permite a convicção de que a dieta alimentar é um assunto secundário. Isso é coisa secundária, quando comparado com o verdadeiro compromisso espiritual com respeito à fé no Evangelho. O que é importante aqui é a sua vida, né, de comunhão, não só com Deus, mas também no sentido horizontal com os irmãos, porque às vezes por causa de picuinhas, você deixa até de estar mais próximo daquele irmão, de conversar com ele, de trocar ideia, de conversar. Porque aquele irmão, ele tem determinados comportamentos, tem determinados hábitos que você discorda, e você então já fica trancado para ele ou para essa pessoa. Isso não pode acontecer. Onde está a comunhão? Onde está o espírito de comunhão? O cristão fraco não é senhor, ou o senhor do mais forte, no sentido de censurá-lo. Ah, fulano, você está errado, você não deve fazer assim, porque isso ele está agindo no julgamento como se fosse senhor da verdade. A palavra grega que eu estava examinando sobre servo é oikités. Oikités é diferente de doulos. Doulos é escravo. Mas a palavra usada aqui por Paulo no verso 4, quem és tu que julgas o servo alheio? É oikités, não doulos, escravo. Por quê? Porque nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós não somos, somos servos, Ele é que é o Senhor. E lá em Mateus capítulo 7, verso 1, Lucas capítulo 6, versículo 37, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3, e Gálatas 6, 10, quando ele fala: fazei o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé, aos servos, aos irmãos que formam a igreja. Ele não está usando essa expressão doulos, está falando oikités. E é bom que a gente preste atenção a esse detalhe, porque quantas vezes a gente está exigindo do irmão como se nós estivéssemos na condição de senhor e ele como escravo, embora todos nós sejamos escravos do Senhor Jesus Cristo, mas Ele nos trata como servos. Tanto um quanto o outro pertencem ao Senhor, porquanto devem se amar.
pois ambos somos servos, tanto o forte quanto o fraco. E às vezes o forte tem a vaidade. Eu já vi determinados crentes dizer assim: olha, eu tenho 30 anos de evangelho, como se tivesse, com aqueles 30 anos, tivesse já um título, né? Uma fita no braço, como se fosse já um sargento, né? Uma pessoa de uma patente alta. Às vezes um novo convertido, que tem às vezes pouco tempo de evangelho, está muito mais afinado, né, com a palavra, está muito mais preocupado em fazer a vontade do que aquele que está com 30, 40, 50, não sei quantos anos de evangelho. Porque alguns deles se acostumam com o evangelho. E a coisa pior do mundo é quando o cristão se acostuma com o evangelho. É terrível, é horrível. Não se acostume com o evangelho. Sempre esteja procurando: eu estou precisando de melhorar, eu não estou ainda no ponto, está tudo errado. Tudo errado que eu digo assim, que você esteja fazendo, né? Não é no sentido que está tudo errado no evangelho. Eu estou precisando de melhorar a minha vida de comunhão com Deus, eu estou precisando de melhorar a minha vida de fidelidade, de obediência, de submissão. Eu estou muito aquém daquilo que é para eu ser. Nesse sentido. Então o primeiro problema aqui era alimentício. Era questão de carne de animais sufocada a ídolos. O segundo problema, que eles precisavam de ser esclarecidos pelo apóstolo São Paulo, era quanto ao rigor dos judeus que guardavam dias, semanas, meses e anos, e muitos rituais tradicionais da cultura judaica. Muitos destes guardavam dias, como a gente vai ver logo mais, semana, mês e ano, mas não obedecia o principal, que era amar. Amar. Não adianta você cumprir ou dizer que guarda isso. Eu sou como aquele fariseu, sou dizimista, entrego o dízimo, faço isso e aquilo outro, e você simplesmente não honrar, não obedecer, principalmente aos ensinamentos que o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, como mandamento maior, nos ensina, que é amar. Então, a partir agora desses versículos 5, você vai observar que Paulo deixa o assunto de comer carne de animal sacrificado a ídolo, e agora passa a tratar de dias, semanas, meses, anos, festas e mais festas judaicas. Então ele diz, verso 5: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Ele está, portanto, agora entrando numa outra área, que era a questão da cultura religiosa. Como eu disse também, como ilustrei a vocês, a gente guardava sexta-feira chamada Sexta-feira Santa, Paixão de Cristo e tantas coisas mais, né? Porém, aqui, Paulo está dizendo para aqueles judeus, porque Paulo era judeu e conhecia todo aquele aparato, todas aquelas datas que eles observavam no judaísmo. E ele diz, muitas dessas datas faziam parte da cultura judaica, mas eles espiritualizavam como se fosse algo essencial à vida cristã. Por exemplo, o Shabat, que o judeu ainda hoje guarda, isto é, dizem guardar. Eu já falei isso aqui para vocês. A sexta-feira, 18 horas até o sábado, 18 horas, tudo muda em Israel. Como assim, pastor? Se você vai pegar um elevador, você não é nem para tocar naquele botãozinho, porque você não pode mover nada. Você está ali somente para servir, prestar culto e adorar a Deus só no Shabat. Então, quando a gente vai nas nossas excursões, se a gente estiver no 10º andar do hotel, a gente entra no elevador, não precisa de apertar não, automaticamente ele vai parando de andar em andar, de andar em andar. Eles são tão rigorosos, nem em casa eles ficam, vão para os hotéis, as famílias, os hotéis ficam super lotados de judeus, e ali eles ficam com a família, porque
os palestinos, no caso, e aqueles estrangeiros que estão lá, que não são judeus, que trabalham nos hotéis, eles vão fazer comida para eles se alimentar sem eles acender um palito de fósforo. Não podem nem dirigir. O judeu ortodoxo, rigoroso, não pode nem dirigir. A gente teve a oportunidade algumas vezes de vê-los, aqueles judeus ortodoxos, indo para o meio da rua, por exemplo, aqui nessa avenida aqui, pedir para que os judeus estivessem dirigindo, vocês estão desobedecendo o Shabat, vocês estão deixando de guardar o Shabat. São tão rigorosos que eles fazem aqueles piquete, né? Para que as pessoas que estão dirigindo parem. Então, a questão do Shabat. E lamentavelmente, como eu disse no início, no princípio da igreja, havia quem estivesse observando o Shabat, e depois que Jesus ressuscitou, passaram a guardar o primeiro dia da semana. Tanto é que as mulheres foram no primeiro dia da semana levar perfume para perfumar o corpo de Jesus, encontrar a pedra removida. Diz lá Lucas, Evangelho de João, que eles estavam trancados no primeiro dia da semana, quando Jesus apareceu aí entre eles. Passados 8 dias, Jesus esteve outra vez, sempre no primeiro dia da semana. Então, no início da igreja cristã, no primeiro século, nos primeiros dias da igreja, se observava judeus observavam o Shabat, e aqueles cristãos convertidos observavam o domingo. Então, esse versículo 5, Paulo está dizendo: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias, cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. No versos 5 e 6, para a gente ganhar tempo, verso 6 ele diz: quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Por exemplo, havia algumas festas em Israel que eles observavam. Purim, ainda hoje eles observam. Tabernáculo é outra festa que eles observam. Nós já participamos de algumas festas dos tabernáculos em Israel. Então, essas festas faz parte do calendário religioso, tradicional, cultural, que celebra-se desde a saída do povo do Egito. Purim lembra os dias em que Esther, foi usada por Deus para livrar toda a nação de ser destruída. E é por isso que Paulo diz aqui: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz, e quem come para o Senhor, come, e quem dá, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças, porque dá para o Senhor. Em outras palavras, irmãos, aqueles cristãos de Roma precisavam abrir mão dos hábitos, dos costumes, da tradição cultural judaica, para não ofender ou não criar ofensa entre eles, porque eles estavam até tendo uma certa rivalidade. Fulano faz isso e fulano não faz, fulano diz, fulano não diz, fulano ensina, fulano... Então Paulo estava preocupado demais e tentava mostrar àqueles cristãos que o mais importante era eles cultivar uma vida espiritualmente falando. Aqueles cristãos precisavam de estar seguros das suas convicções cristãs, e não daquilo que os judaizantes estavam querendo ainda continuar praticando, e os gentios estavam ainda achando que deveriam praticar certas coisas. Então eles precisavam de se emancipar, eles precisavam de se sentir seguros daquelas coisas que eram certas e que eram erradas. Eles precisavam de fazer distinção do que aproximava e do que os afastava. Porque tem certas coisas que a gente, em vez de aproximar as pessoas da gente, a gente faz afastar as pessoas da gente. Lamentavelmente, temos que fazer esta interrupção devido ao nosso tempo que foi embora, mas eu espero que você amanhã continue conosco para ouvir a continuidade e a conclusão desta mensagem. Antes, queremos lembrar a todos
que nós não devemos deixar de incluir em nossas orações o nosso país. O Brasil vive um momento mais difícil dos seus dias. Em toda a história, nós estamos correndo um seríssimo risco deste país se tornar um país comunista, da nossa bandeira verde e amarela se tornar uma bandeira vermelha. E é por isso que nós vamos encerrar o nosso programa levantando um clamor em oração para que Deus nos guarde, nos livre e nos proteja deste regime totalitário que é o comunismo. Pai, nós queremos nesse momento te apresentar mais uma vez a nossa nação brasileira para que tu nos guarde, nos livre, nos proteja do comunismo, Senhor. Tu sabes o quanto nós corremos este seríssimo e gravíssimo risco. Abençoe a nação, o atual presidente da República, os seus assessores imediatos. Pedimos-te, ó Deus, pela igreja, pelas famílias, que tu nos guarde para que não haja derramamento de sangue nesta nação. É o que eu te oro, te invoco e te peço agradecido, pedindo mais uma vez a tua proteção sobre toda a nação brasileira, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Espero em Deus nos reencontrarmos no próximo programa. Amém. Acabar com o povão da Baixada, e quem sabe tudo disser que não sabe de nada, enquanto os salários morrerem de velhos nas filas e os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las, enquanto a doença tomar o lugar da saúde e quem prometeu ser do povo mudar de atitude, enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa e a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso, é muito mais. E tudo isso enquanto o domingo ainda for nosso dia sagrado, em nome de Deus, se deixar os feridos de lado, enquanto o pecado ainda for simplesmente um pecado, vivido, sentido, embutido, espremido e pensado, enquanto se canta e se dança de olhos fechados, tem gente morrendo de fome por todos os lados. O Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive, não, pois Deus se revela, se envolve, resolve e revive. E não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão